Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa e nesta aula de hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de espaços vetoriais. Vamos verificar que alguns conjuntos podem ou não ser espaços vetoriais de acordo com o tipo de adição e multiplicação por escalar que nós definirmos. Muitas vezes essa definição é diferente da usual, então vamos ver como é que isso funciona. Dando continuidade à aula passada, iniciaremos essa aula com o exemplo a partir do número 5. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu já afirmei na aula passada, né, que quando o meu conjunto V é o conjunto das matrizes reais de ordem m por n, com as operações de adição e multiplicação por escalar usuais, esse conjunto já é um espaço vetorial. Em particular, nós falamos também que o conjunto das matrizes reais de ordem n, ou seja, das matrizes quadradas, também é um espaço vetorial com essas mesmas operações, né? Então, esse exemplo é o seguinte, ó. Como nós já sabemos que é um espaço vetorial, a ideia desse exemplo é nós trabalharmos um pouco com as operações de matrizes. Então, eu coloquei o seguinte, ó, sabendo que o conjunto V é o conjunto das matrizes 2 por 2 reais, é um espaço vetorial com as operações usuais, mostre por que são válidas as propriedades A2 e M1. A propriedade A2 é a propriedade comutativa da adição. E a propriedade M1 é essa aqui, em que eu tenho dois escalares multiplicados por um vetor, né? E esse produto aqui é uma espécie de associatividade, né? Então, essa é a nossa ideia. Vamos fazer isso. Consideremos, então, A e B pertencentes a V. A e B são matrizes e V é o meu conjunto, né? Quem é V é o conjunto M 2 por 2 de R, ou seja, das matrizes quadradas de ordem 2 reais. Alfa e beta escalares, certo? O que é que nós queremos mostrar? O axioma, né? A2 é essa propriedade chamada de comutativa, né? Então, a gente quer mostrar aqui A mais B igual a B mais A, ok? Então, eu já escrevi aqui para adiantar um pouquinho. E aí eu representei quem é a matriz A, né? Tá aqui a matriz quadrada de ordem 2, a matriz B também, da mesma forma que usamos na aula anterior. Bom, então agora vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer A mais B e pretendo que no final nós tenhamos B mais A. Ora, é a soma usual, né? A adição usual. Então vamos fazer aqui. A mais B vai ser igual. Eu vou fazendo direto, tá certo? A gente vai somar os termos que são correspondentes, né? Então vai ficar ó, A1 mais B1, A1 mais B1. Depois eu tenho A12 mais B12, A12 mais B12, A21 mais B21, A21 mais B21 e A22 mais B22. Ok? Bom, agora que eu já tenho isso aqui, observe o seguinte, ó. Cada um desses termos da matriz é formado por uma soma de números reais, ó. A1 é real, B1 é real, e na adição de números reais, nós sabemos que a adição é comutativa. Então, eu posso fazer a inversão aqui. Posso escrever isso aqui assim, ó, igual a B1 mais A1, B12 mais A12, B21 mais A21 e B22 mais A22, né? E isso aqui é igual a quem? Ó, se a gente olhar direitinho, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, como B1, B12, B21, B22 mais A1, A12, A21, A22, que na realidade são B e A, né? Então, B mais A. Ok? Então, a propriedade A2
está verificada. Para a propriedade M1, que é o axioma M1, né? É essa espécie de associatividade que a gente faz entre os escalares e o vetor, que no caso é a nossa matriz. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que alfa beta vezes A é igual a alfa beta A, né? Para quaisquer que sejam os escalares alfa e beta, e para qualquer que seja a matriz A pertencente ao nosso conjunto V, que é o espaço das matrizes quadradas de ordem 2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse alfa beta vezes A e verificar se nós conseguimos encontrar alfa vezes beta A. É óbvio que tem que dar verdadeiro, né? Porque nós já sabemos que esse meu conjunto V é um espaço vetorial. A gente só está querendo mostrar por que essas duas propriedades se verificam, né? A ideia é trabalhar um pouquinho, ganhar um pouco de habilidade com essas propriedades desse conjunto. Então vamos fazer aqui, ó. Alfa beta A é igual a alfa beta que multiplica a matriz A, né? A matriz A é A1, A12, A21, A22. Bom, lembrando que o produto por escalar, o produto usual é pegar esse escalar e multiplicar cada termo da matriz. Lembra que alfa vezes beta, isso aqui é um número, né? São dois escalares, mas o produto dos escalares é um escalar. Então, isso aqui é um número real. Então, eu multiplico como se isso tudo fosse um único escalar, né? Eu vou multiplicar assim, né? Eu vou fazer ó, esse cara vezes cada um dos componentes da matriz, certo? Vou multiplicar aqui, ó, por A11, A12, A21 e A22. Então, isso vai ficar assim, ó. Alfa, beta, A1, alfa, beta, A12, alfa, beta, A21 e alfa, beta, A22. Eu estou mantendo aqui os parênteses, porque na realidade, ó, aqui eu vou ter número real, alfa real, beta real, A1 é real. Eu vou ter aqui um produto de 3 números reais. E o produto de 3 números reais nós sabemos que é associativo, ou seja, eu posso multiplicar tanto os dois primeiros como os dois últimos e o resultado é o mesmo. Então eu posso reescrever isso aqui assim, igual a alfa, é aqui, vai ficar beta A1, aí aqui alfa, beta A12, alfa, beta A21 e por fim alfa, que multiplica beta A22. Eu posso reescrever utilizando a própria definição de multiplicação por um escalar. Então isso aqui vai ficar assim, ó, igual alfa, aí vai multiplicar beta A11, a beta A12, beta A21, beta A22. E agora observe que eu tenho, além do produto, né, desse escalar por essa matriz, eu vou ter o outro produto, né, que é beta multiplicando outra matriz. Então isso aqui é assim, ó, alfa que multiplica beta que multiplica A1, A12, A21, A22. Ora, mas quem é isso? É alfa que multiplica beta que multiplica a matriz A. Como nós queríamos, ó. Alfa beta vezes A é igual a alfa vezes beta A. O segundo exemplo de hoje refere-se a esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto V é o conjunto das funções na reta. Eu estou pegando um número real e associando a ele um outro número real. Então, é o conjunto das funções reais na reta. Esse conjunto aqui é um espaço vetorial com relação às operações de adição e de multiplicação por escalar,
que estão definidas dessa forma. Então, a forma usual para esse conjunto é dizer o seguinte, ó, vamos considerar duas funções, f e g, que pertencem a esse conjunto, ou seja, são funções de R em R. E vamos considerar alfa um escalar, tá bom? Então, como é que eu faço a adição, né? Somar f mais g, essas funções f mais g, que são funções de R em R, a soma é uma função de RR também, uma função na reta, dada de tal modo que para cada real eu tenho f de x mais g de x. E no produto por escalar eu tenho assim, ó, alfa vezes f continua sendo uma função de R em R, como f é uma função de R em R, e de tal modo que quando eu pego qualquer número real do domínio associado a ele por essa função alfa f, eu tenho alfa f de x, ou seja, o produto da imagem f de x, né? Eu tenho lá associado a x. Então, dessa forma, eu estou somando e eu estou multiplicando a função por um escalar. Mas para a gente praticar um pouquinho essa notação e trabalhar um pouco com essas funções, a gente vai fazer aqui um exemplo. Para esse exemplo dado, né, em temos funções na reta, né, vamos fazer o seguinte, né, eu já afirmei que esse conjunto de funções, f de R em R, né, é um espaço vetorial com a adição e a multiplicação já definidas. Então, vamos fazer o seguinte, como nós já sabemos que é um espaço vetorial, eu estou pedindo aqui para a gente simplesmente verificar as propriedades A1 e M3. Então, como eu falei nos outros exemplos, a intenção aqui é nós nos familiarizarmos com o trabalho com esse tipo de conjunto, né? Como é que a gente trabalha com esse conjunto? Bom, então eu aqui coloquei as propriedades A1 e M3 para avivarmos nossa memória. Antes da gente fazer as duas propriedades, vamos definir algumas coisas. Então, como eu vou usar aqui três vetores, os nossos vetores vão ser funções, então vamos definir o seguinte, ó. Vamos considerar f, g e h funções que pertencem ao conjunto V, né? Então, se elas pertencem ao conjunto V, são dessa forma, ó. F de R em R, G de R em R e H de R em R. Eu simplesmente mostrei aqui que para cada elemento do domínio eu tenho lá no contradomínio, né, uma imagem que eu vou chamar de f de x, aqui como a função é g, g de x e aqui h de x. Ah, e lembrando que alfa, que é esse cara aqui, é um escalar, né? É um número real. Na primeira propriedade, na propriedade A1, o que a gente quer mostrar? Né? No lugar de U, V e W, eu vou escrever isso. Né? Ó, a gente quer mostrar que F mais G mais H é igual a F mais G mais H. Bom, então, na prática, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que isso, ó, que F mais G mais H de x é igual a F mais G mais H de x, de acordo com a nossa definição. Está aqui, ó. Como é que eu somo duas funções? A soma de duas funções, né, é uma função de R em R dada pelo seguinte, ó. Quando eu somo duas funções, f mais g de x, essa soma tem que resultar na soma das imagens, né, ó, em f de x mais g de x. É isso que, né? Isso aqui que é a nossa definição. É isso que eu quero, né? Que essa soma seja igual a essa. Ora, essa soma tem que resultar na soma das imagens, né? E essa soma de imagens tem que resultar nisso aqui. Vamos fazer aqui. Pela definição, temos que f mais g mais h de x, isso aqui é igual a soma das imagens. Então, tem essa primeira função, que também é uma soma, mais a segunda. Vai ficar assim, ó. F mais g de x mais h de x. Isso aqui é a nossa definição da adição para esse conjunto. Bom, mas eu tenho também que f mais g de x, pela definição da adição, vai ser f de x mais g de x. Então, eu posso escrever isso aqui assim. Ó. E isso daqui, por definição, ó, f mais g de x vai ser f de x mais g de x. Então, aqui, ó, eu vou fazer parênteses, porque eu quero destacar que estou fazendo essa parte aqui. Então, vai ficar f de x mais g de x. E aqui, ó, mais h de x, que já estava lá fora, né? Bom, observe que f de x é uma imagem, né? Ela está em R.
Então é um número real. Esse cara é um número real, esse cara é um número real. Nós sabemos que para todos os números reais, a associatividade é garantida. Eu estou querendo provar a associatividade para funções, mas eu sei que aqui, ó, f de x, g de x e h de x são números reais. Basta olhar para cá. Olha aqui, ó. F de R em R. Então, aqui eu tenho x e aqui eu tenho f de x, né? Eu até escrevi melhor aqui. Ó, para todo x, a sua imagem vai ser f de x. F de x é um número real, né? G de x é real, h de x é real. Portanto, como eu tenho uma soma de três números reais, né? Essa minha soma é associativa. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. F de x mais, aí agora associar os dois últimos. G de x mais h de x. E pela mesma definição de adição, eu posso reescrever isso aqui assim. F de x, eu vou ficar com G mais H de x. Então, pela definição, eu posso escrever isso aqui, ó, F mais G mais H, olha lá, de x. Então, provamos que esse cara é igual a esse, ó. Beleza? Tá feito aí. Vamos agora para a propriedade M3. Para a propriedade M3, o que nós queremos mostrar? Queremos mostrar, então, que alfa vezes f mais g é igual a alfa f mais alfa g. Ou seja, escrevendo de acordo com a nossa definição, a gente vai escrever isso, né? Que é alfa f mais g de x tem que ser igual a alfa f de x mais alfa g de x. Tá bom? Ora, mas pela definição, a gente já sabe que f mais g de x é f de x mais g de x. Então, eu vou partir desse lado, vou querer chegar nesse, né? Então, vamos lá. Alfa, que multiplica f mais g de x, por definição, vai ser alfa, que vai multiplicar quem? F de x mais g de x. Não é? Mas aí a gente chega a um ponto que é bem tranquilo da gente perceber a ideia. Eu tenho alfa, que é um número real, f de x e g de x também são números reais. Então, eu tenho aqui a propriedade distributiva, porque eu tenho um produto e uma soma de elementos que são todos pertencentes ao mesmo conjunto. E a gente sabe que a distributividade em R é válida, então a gente faz a distributividade, ou seja, vou fazer alfa vezes esse cara e alfa vezes esse cara. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, igual a alfa f de x mais alfa g de x. E a gente já chegou ao resultado esperado, né? Porque nós queríamos provar que alfa f mais g de x é igual a alfa f de x mais alfa g de x. Ok? Então, também está verificada aqui a propriedade M3. Para finalizar, vamos fazer este último exemplo. Neste exemplo, vamos fazer algo um pouco diferente. Nós vamos mostrar que esse conjunto aqui, que o R2, não é um espaço vetorial em relação a essas operações assim definidas, tá bom? Então tá aqui, ó, vamos considerar o conjunto, mostrar que ele não é espaço vetorial. Bom, ele é espaço vetorial com as operações usuais, né? Aqui elas não são usuais, vamos observar. A adição é usual, ó. Eu tenho aqui um vetor do R2 x1, y1 com outro x2, y2 e a soma é dada pela soma das componentes correspondentes. x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Tudo bem. A adição é a usual, mas olha o produto por escalar. Eu tenho escalar alfa, que multiplica xy. Como é que é essa multiplicação usual? Seria alfa x e ainda alfa y. Olha o que acontece aqui. Esse produto é definido dessa forma, alfa x e y. O y não está multiplicado pelo alfa, ok? Então, com o produto definido dessa forma, que não é a forma usual, o conjunto R2 não é espaço vetorial, é o que ele está pedindo para a gente mostrar. Significa dizer que deve falhar uma ou mais propriedades. Então, vamos pensar primeiro na adição. Olha, como a adição está definida do modo usual,
a gente já sabe que o R2, no R2 valem todas as propriedades para a adição definidas de modo usual. Então não tem problema. Para isso aqui não vai ter nenhuma falha. Então vou dizer assim, ó. Vou escrever aqui. Como a adição é usual, valem todas as propriedades. Ok? Então a gente não precisa se preocupar em fazer verificação, porque é perda de tempo. A gente já sabe que valem as 4 propriedades da adição. Onde é que vai ter a falha? Vai ter a falha na multiplicação. E é isso que nós vamos fazer a seguir. Antes de fazer as propriedades, vamos definir aqui algumas coisas. Vamos lá. Sejam, vou chamar aqui de U e V pertencentes ao R2, né, que é o meu V. Tal que eu vou chamar o U de x1, y1 e vou chamar V de x2, y2. Lembrar também que eu vou chamar alfa e beta de escalares, né? São números reais. Qual é a propriedade M1? A propriedade M1 diz assim, ó, que alfa beta U é igual a alfa beta U. Para todo alfa e beta reais e para todo U pertencente a V, tá certo? Não vou escrever isso aqui de novo não, porque a gente já viu essa propriedade. Então vamos fazer aqui. Alfa beta U, eu vou começar desse lado, quero chegar nesse, né? É igual a alfa beta, que multiplica x1, y1, ok? Ora, como alfa vezes beta, esses dois caras são reais e o produto R$ 2 continua sendo R$1, então isso aqui é um escalar. E como é que eu multiplico? A definição de multiplicação foi assim, né? Pegar o escalar, multiplicar somente pelo primeiro componente, né, do meu vetor. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Alfa beta x1 y1. Eu não coloco o alfa beta no y1. Por quê? Porque essa não é a multiplicação usual. Essa multiplicação aqui é a que ele definiu. Tá legal? Observe que eu tenho aqui alfa beta x1, real, real, real. 3 números reais. O produto de R$ 3 é associativo. Então, eu posso associar o beta com x1, por exemplo. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, igual a alfa beta x1, y1. Ok? Então, eu tenho aqui a associatividade, né? Ora, mas pela mesma definição de multiplicação, esse alfa está multiplicando o primeiro componente do meu vetor, eu posso colocar ele para fora se eu quiser. Então, isso aqui fica alfa, que multiplica beta x1, y1. Não é? Ora, mas da mesma forma, eu tenho ainda um beta, que é um real, multiplicando o primeiro componente disso aqui. Então, isso aqui é como se fosse assim, ó. Alfa, aí aqui eu tenho beta, que multiplica o vetor x1, y1. Mas eu sei que x1, y1 é U. Então, isso aqui é alfa, beta, U. Ok? Desse modo, a gente provou que alfa vezes beta vezes U é igual a alfa vezes beta U, como queríamos demonstrar. Então, aí não tem nenhuma falha. Vamos passar para a segunda. A propriedade M2 diz o seguinte, ó, que eu tenho assim, ó, alfa mais beta U é igual a alfa U mais beta U, né? Para todos alfa e beta reais e para todo U pertencente a V. Então eu sei que U é x1, y1. E eu vou fazer assim, eu vou partir desse lado para chegar no outro, tá bom? É a nossa tentativa, né? Espero que dê certo. Quer dizer,
Espero que falhe, porque aí a gente já não precisa testar as outras. Vamos fazer aqui. Ó, então, vamos lá. Alfa mais beta vezes U é igual a alfa mais beta, que multiplica x1, y1, não é? Ora, alfa mais beta, esses dois caras são reais, são escalares. A soma de dois escalares continua sendo escalar, ou seja, a soma de dois reais é um real. Então, a definição de pegar esse escalar e multiplicar pelo vetor, na realidade a definição diz que eu multiplico só pela primeira componente, né? Então isso aqui fica assim, ó. Vai ficar alfa mais beta x1, vírgula, y1. Então, o meu vetor que tem aqui, resultante, ele não tem o alfa mais beta na componente y, como a definição que foi dada, né? Não dá para fazer muita coisa mais aqui, né? No máximo eu posso fazer a distributividade, porque eu tenho aqui real, alfa é real, beta é real e x1 é real, e eu sei que a distributividade é válida, então eu posso escrever isso aqui assim, igual a alfa x1 mais beta x1 e y1. Não tem muito mais o que fazer, acho que a gente tem que parar por aqui. Ora, então eu não consegui sair daqui e chegar nesse outro lado, do alfa mais beta, desculpa, sair daqui e chegar no alfa U mais beta U, não dá para ver isso aqui. Então vou usar uma outra estratégia. Eu peguei esse primeiro lado, desenvolvi, chegou nesse, eu vou dar uma paradinha, e eu vou pegar agora o segundo membro aqui, ó, alfa U mais beta U, e vou desenvolver, vou ver se eu chego no mesmo resultado. Se isso acontecer, então não houve falha e a gente vai passar para a propriedade M3, tá? Se houver falha, a gente já prova por que não é espaço vetorial. Como a gente está querendo provar que não é, então a ideia é encontrar falha em alguma das propriedades da multiplicação. Alfa U mais beta U vai ser alfa que multiplica x1, y1, mais beta que multiplica x1, y1. Beleza? Então vamos usar a definição. Lembrar que quando eu vou multiplicar um vetor por um escalar, nesse caso aqui, nessa definição, eu multiplico apenas pela primeira componente. Ó. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Alfa x1, vírgula, y1. Mais, aí aqui vai dar beta x1, y1. Ok? Porém, a soma eu sei que a soma é a usual, né? Então eu posso fazer aqui a adição, né? Então a adição usual vai ser a primeira componente, que é alfa x1, eu vou somar com beta x1. Então vai ficar assim, ó. Alfa x1 mais beta x1, vírgula, y1 mais y1. Eu posso até colocar o x1 em evidência. Então esse cara aqui vai dar, ó. Ah, isso aqui eu nem preciso. Se a gente já olhar aqui em cima, dá para comparar isso aqui, ó. Alfa x1 mais beta x1 eu já tenho, ó. Só que o outro lado dá y1. E esse aqui tem a falha por quê? Porque eu vou ter alfa x1 mais beta x1, vírgula, y1 mais y1 vai dar 2y1. Então, ó, os dois são diferentes. Ó. Conclusão, alfa mais beta U é diferente de alfa U mais beta U. Ok? O que mostra que o V não é espaço vetorial. Então, vou botar aqui, ó. Logo, V não é espaço vetorial. Então, a gente concluiu aí a ideia. Então, a ideia é, nesse caso, provar que não é espaço vetorial. Então, a gente viu que o R2, com essa definição de adição e multiplicação, não é espaço vetorial porque houve uma falha na propriedade M2, ela não se verifica.
Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quiser continuar recebendo os vídeos, né? Então ativa o sininho de notificações. Ah, se você quiser também, deixa um like, tá bom? E se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, que aí assim que tiver um tempinho eu respondo. Até mais e obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.